Olá, eu sou a Nayara Pereira, meteorologista da Climatempo, e nós da Climatempo, junto com a Brevante Sementes, preparamos um boletim especial com as previsões para os próximos dias para as principais áreas produtoras do Brasil. E nesta semana, o destaque da previsão do tempo é o retorno das chuvas para o sul do Brasil. Depois de um breve período de tempo seco entre o final de semana e o início desta semana, as chuvas devem retornar especialmente a partir da próxima quarta-feira, devido à formação de novas instabilidades e à passagem de uma frente fria que vai deixar o tempo instável nos últimos dias de outubro entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. São esperados volumes moderados de chuva, já não são volumes tão expressivos como nos últimos eventos que atingiram o centro-sul do país. Mas ainda assim, essa chuva deve impactar atividades no campo, tanto a colheita das culturas de inverno, como o corte e a moagem da cana-de-açúcar e também o plantio de grãos da safra verão. Também são esperadas chuvas expressivas no decorrer desta semana entre o extremo oeste de Mato Grosso, meio oeste da região norte, enquanto as chuvas devem ocorrer de uma forma bem mais isolada entre o interior nordestino, norte de Minas Gerais e norte de Goiás. Nestas áreas, a chuva ainda deve ocorrer neste começo de semana, mas no decorrer dos próximos dias ela diminui. Já na primeira semana de novembro, a gente vai observar uma mudança no padrão. Essa vai ser uma característica do próximo mês. As chuvas devem reduzir nas áreas mais ao sul do Brasil, devem ocorrer de forma cada vez mais espaçada e devem aumentar sobre a metade norte. Teremos uma maior frequência de corredores de umidade atuando sobre o centro e norte do Brasil. Por isso, assim como na primeira semana de novembro, grande parte do mês deve ser marcado por chuvas mais volumosas entre o norte de Minas Gerais, norte de Goiás, norte de Mato Grosso, interior do Mato Piba e grande parte do norte do país. A chuva deve se regularizar sobre o interior do Mato Piba, garantindo melhores condições de umidade para o plantio de grãos da próxima safra. Vamos agora à previsão detalhada para a região de Barreiras. Olha só, essa semana começa com chuva, mas a chuva reduz aqui nos últimos dias do mês de outubro e deve retornar de uma forma mais frequente na primeira semana do mês de novembro. Então, a partir de agora, as chuvas se tornam mais frequentes na região de Barreiras. Na região de Sorriso, Mato Grosso, expectativa de chuvas neste início de semana, depois a chuva reduz. Teremos um longo período aí entre esses últimos dias de outubro e início de novembro com tempo mais seco. A chuva deve retornar na segunda semana de novembro, mas ainda na forma de pancadas. Em Cristalina, Goiás, essa semana também começa com probabilidade para chuva, mas no decorrer da semana a chuva perde intensidade e ela deve retornar aqui no finalzinho de outubro e principalmente início de novembro, devido à passagem de uma frente fria pelo centro-sul do país, que vai ajudar a organizar instabilidades entre o sudeste e centro-oeste. Na região de Uberlândia, uma condição bem parecida. A semana começa com tempo instável, as instabilidades diminuem no decorrer dos próximos dias, mas a chuva retorna na virada do mês de outubro para novembro devido à passagem de uma frente fria pelo centro-sul do país. Na região de Ribeirão Preto, a mesma condição, uma chuva fraca ainda neste começo de semana, a chuva diminui no decorrer dos próximos dias e ela retorna aí na virada do mês de outubro para novembro devido à passagem dessa frente fria que deve organizar chuvas pelo centro-sul do país. Na região de Ribeirão Preto, teremos uma condição de tempo mais seco entre a primeira e a segunda semana do mês de novembro. Assim como grande parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul do Brasil, teremos chuvas mais espaçadas no decorrer do mês de novembro. Agora vamos para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, que também teve uma condição de tempo mais seco entre o final de semana e início desta semana, mas a chuva deve retornar nos próximos dias e volta até com forte intensidade nos últimos dias do mês de outubro. Olha só, poderíamos ter volumes aí superiores a 20 milímetros, volumes diários. Então, é uma chuva que vem com moderada intensidade e acaba impactando as atividades no campo. No decorrer da primeira semana de novembro, o tempo seco volta a se intensificar na região. Na região de Cascavel também tem previsão para chuvas agora nos últimos dias do mês de outubro. Cascavel, que recebeu fortes chuvas nos últimos eventos, tem previsão para uma chuva moderada, que também deve trazer impactos aí, porque o solo já está bastante encharcado, mas o início de novembro deve ser marcado por tempo mais seco. Esse tempo mais seco do início de novembro deve beneficiar as atividades no campo, mas o problema vai ser mais para frente, porque a chuva deve se tornar cada vez mais espaçada e as temperaturas devem ficar mais elevadas a partir do próximo mês. Eu desejo a todos uma ótima semana e até mais!